faço aqui contra o ser humano. Bom dia, doutor Maia. Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Tudo bem mesmo. Continua bem. Tô bem. Não, eu sou radical, continuo bem. E eu vi que tu acredita na vida depois da morte, né? Acredito. Não tenho dúvidas. Tu tem razão, né? Que o nosso amigo aquele, o Hawkins, né? Que era o... Stephen. Só mexia, Stephen Hawkins. Isso. Ele mexia só um dedo, né? E se comunicava com o dedo para aquela paralisia, assim, terrível, né? Ela. Até o fim da vida. Uhum. Ele dizia que a informação não desaparece nunca. Não. No universo, né? E depois, com a descoberta da matéria escura e da energia escura, que fazem parte de 95% da massa do universo, e que a gente não conseguiu ainda detectar, mas sabe que existe por causa da interação gravitacional. Então, 5% só da massa visível faz parte do universo, e 95% dessas duas matérias, hipoteticamente, são outras dimensões, né? Então, quando eu morrer aqui e largar meu corpo, a informação da minha consciência entra num outro lugar, assim como eu entrei aqui e não sei vindo de onde. Exatamente, né? Isso, né? Agora o senhor falou isso aqui, eu me lembro, doutor Maia, que eu acho que eu não sei exatamente a idade que eu tinha, mas foi quando eu eu ouvi, li, qualquer coisa assim, a respeito dos animais, quer dizer, das espécies vivas, tipo assim, bactérias, vírus e fungos, que eu não conseguia ver. Meus olhos não tinham capacidade para ver, mas aí tem aquele equipamento, né, que auxilia, aumentando a capacidade de visão e chegando até lá o microscópio, né, aquelas vidas microscópicas. E eu me lembro que nesse dia talvez ali eu tive uma epifania, alguma coisa assim, sabe? Quando eu perdi a coisa mais parecida com a ideia do corpo. Porque se aquela vida realmente estava ali e eu não conseguia vê-la, quantas outras coisas então deveriam existir que eu também não via e que eu, portanto, não poderia duvidar da existência delas? Exatamente porque eu não tinha o microscópio, porque eu não tinha algum equipamento que talvez no futuro eu viesse a ter e daí eu viria. O que eu penso, inclusive, que pode ser que exista num futuro próximo, distante, não sei, não me interessa, é para a gente ver também a presença de seres de outras dimensões. Entende? Quer dizer, algum tipo de equipamento de ultradimensional para ver outras dimensões, para ver outros paralelos, né? Quer dizer, a nossa arrogância humana, ela ficou muito forte porque o fato de nós sermos corpo físico nos dá essa coisa de pegar com a mão, né? Então tu pega com a mão, tu sabe que tá ali, e aí tu acha que aquilo que tu não pega com a mão, aquilo que tu não vê com os teus olhos, aquilo que tu não consegue detectar, não existe. O que não é verdade, né? Tu tem razão, a coisa é muito mais complexa, né? Até essas visões mais atuais do universo consideram o nosso universo eterno, infinito, né? Tanto infinito para o grande como infinito para o pequeno, né? Então, um universo infinito como o nosso parece que tem, assim, trilhões de galáxias. Ora, trilhões de galáxias significa quatrilhões, quintilhões de estrelas e, sei lá, decatilhões e não sei mais o que, de planetas, luas e tudo mais. Então, tudo que tu pode imaginar e que seria assim quase ficção científica num universo dessa grandeza é possível. Então, como tu disse, eu posso ficar arrogante porque estou aqui nesse momento com esse domínio, com esse poder
mas no sentido, vamos dizer, de uma amplitude maior, eu sou um pequeno evento num universo infinito, né? Então, eu acho que tem que ter uma certa humildade em relação ao que eu represento. E como eu estou nesse universo, significa que eu faço parte dele. Isso. E ele me quer também como algo que está em transformação e em evolução, né? A gente vê, por exemplo, hoje nós estamos com 3 ou 4 notícias aí de pessoas presas, de pessoas detectadas fazendo atos de racismo, assim, explícito, agressivo, violento, entende? Chegou ao ponto de uma gaúcha aqui do Rio Grande do Sul ter sido detida, presa lá na Bahia, e além de ter sido racista, aonde ela estava, onde ela tinha sido atendida, ela teve a pachorra de chegar na delegacia, chegar lá junto com os policiais e dizer que queria ser atendida por um delegado da cor branca. Sabe que isso deixa a gente meio estarrecido e ao mesmo tempo olhando assim, mas que merda de pessoa é essa, sabe? Que passa na cabeça dessa pessoa? Preconceito, né? Que eu acho que faz parte da nossa vida o tempo todo, né? Porque cada pessoa tem uma maneira de pensar ou uma maneira de ser estruturada com ideias mais ou menos radicais em relação ao que eu entendo da existência. Então, o preconceito baseado na minha formação ética-moral é uma das coisas mais evidentes que existe, que a gente está sabendo e vendo o tempo todo passar, né, acontecer. Isso eu acho que é quase uma situação que nós vamos ver e estamos vendo o tempo todo acontecer, né? Só que realmente surpreende que uma pessoa neste nível de abertura, de visão de mundo, não esteja, vamos dizer, se reciclando nesse sentido, né? Mas o radicalismo é uma das características do chamado narcisismo negativo, né? Eu acho isso, e eu tenho direito de achar isso, e é isso que eu quero que seja. E parece que a identidade, no momento que eu mudar, parece que eu perco estrutura. Então tem que ter uma coisa assim, absurda. Bom, uma coisa que eu queria lhe perguntar, antes da gente partir aqui para outros temas que a gente tem por hoje, é com respeito a esse resultado das 107 faculdades de medicina. O senhor é um médico que tem algumas décadas, né, muitas décadas na medicina, e professor de medicina, professor de cadeiras de medicina. Quer dizer, quando você vê assim, a maioria delas, faculdades particulares, né, que estão com essa, vamos dizer, eu não quero falar decadência, porque eu não gosto dessas palavras assim, que não explicam o que a gente quer dizer, né, mas essas pessoas que se formam e tem ali o registro e tal, elas não estão preparadas para porque não é nem, sabe, isso aqui não me bate assim como sendo uma coisa do estudante. Porque o estudante estava lá, se ele não foi bem preparado e tal, é uma coisa, mas por que permitem a existência de uma faculdade que não vai dar a quantidade de aulas ou de experiências e de informação, né, para que uma pessoa realmente vai tratar, não é de uma máquina, vai tratar de um outro ser humano, da vida de um outro ser humano. Quer dizer, isso é tão ruim, né? Porque a gente fica olhando para o médico e duvidando do médico, duvidando da medicina, duvidando. A gente tem medo quando vai na frente. Eu, pelo menos, morro de medo de médico. Né? Se for psiquiatra, mais ainda, né? Esse vai me levar. Quer dizer, como é que a gente lida com isso? Eu quero assim uma fala que seja pro lado nosso, pro lado do paciente. Não quero aqui assim, porque o governo, porque a autoridade, não sei o quê. Não, como é que a gente trabalha com isso? Porque como a gente precisa de confiança quando vai falar com o médico, né?
A confiança me parece que é 100% do que a gente precisa quando vai ouvir, em se entregar para um médico. A medicina sempre foi considerada a profissão mais importante, exatamente por isso que tu disse, de tratar com a saúde, né, da pessoa. E, ao mesmo tempo, tratar com a pessoa, a relação médico-paciente é de uma importância enorme, porque eu, precisando daquela posição do médico, fazer o meu diagnóstico e me cuidar, remonta ao tempo em que eu era, vamos dizer, dependente do pai e da mãe. Eu isso. Um equivalente desse tipo. Mas é que no Brasil, no momento, abriu-se campo para várias entidades, hospitais, facilidade que eu acho que está ligado a uma burocracia de abrir condições não suficientes de vários lugares para a formação médica. Então, nós foi examinado 350 faculdades ou lugares para a formação médica. Nos Estados Unidos, pelo que eu sei, hoje tem 175 faculdades de medicina. E nos Estados Unidos tem 100 milhões a mais de pessoas que o Brasil. Então, essa abertura tão grande, eu me lembrei de um paciente meu que estudava em São Paulo, na Uninove. É uma universidade grande e que a primeira turma que entrou tu vê as turmas de medicina normalmente do meu passado, e que a gente sabe, entre 100 e 100 e poucos alunos cada turma. Nessa universidade Uninove de São Paulo, entraram 750 estudantes. Cada turma tinha, e cada um pagando mais ou menos 13 mil reais por mês. Então, tu imagina 750 vezes 13 mil só na medicina, porque ela é uma universidade enorme, com vários lugares no Brasil, né? E mais essa quantidade enorme, então o CRM resolveu fazer um exame de proficiência no final e descobriu que quase um terço das faculdades não tinham ou não davam condições de que o exame que foi feito tivesse a nota suficiente. Então, essa briga toda de que a metade, todo esse terço de faculdades de medicina, eu tenho que não ter mais turmas, tem que fechar um tempo até se equipar. Depois, então, eles tiraram umas 50% das turmas que iriam entrar, outras 25%, e assim vai. Então, realmente, quando há uma abertura muito grande para uma formação tão importante como a medicina, e que a linha econômica, como a gente está vendo, tem um valor enorme, as faculdades nesse sentido, principalmente na medicina, faturam muito bem por causa da quantidade de pessoas que querem entrar. É fácil entrar numa particular desse tipo, é só, sei lá, se credenciar, não tem muito o que fazer. Então o CRM hoje está tentando, agora, pelo que eu sei, examinar melhor isso e podar esse excesso. Então tu tem razão. É difícil a pessoa se formar médico se essa formação de 6 anos for extremamente deficiente e realmente tiver muita gente para o mesmo intuito. E a medicina sempre foi muito procurada porque tem muito brasileiro formado na Argentina, em outros países da América do nosso continente, e que estão lá e depois tem que fazer o exame esse de proficiência aqui para se credenciar de médicos, né? Então é mais ou menos esse o esquema de hoje que está se tentando manipular. Pois é. E aqui no meio de tudo isso está o paciente ali, né? Alguém sempre, né? É o lugar onde alguma coisa que não dá certo leva a um sofrimento de alguém que está mais abaixo dessa situação mais complexa de cima, né? E no caso, então, se não tiver essa formação básica, e por que abriram, outra pergunta, por que abriram tantas faculdades?
que tipo de burocracia e de possibilidade de ganho que ficou assim tão grande, né? Sou dono de um hospital lá no fim do mundo e me credencio rapidamente para ter curso de medicina. Qual é a quantidade de professores que eu vou ter? Cada professor de uma área complexa, como é a medicina, 6 anos, com N tipos de possível formação. Ora, se há uma coisa de ganho econômico, tu sabe que sempre há essa ambição de ganhar e dar o mínimo possível que eu posso, vamos dizer, ganhar ao fazer esse trabalho, né? E isso, de novo, aparece na linha da ambição e das zonas egoístas que nos habitam. Uhum. Muito bem. Um amigo mais cedo aqui na Manaus falou sobre um tema que ele queria que eu abordasse com o senhor aqui, que seria sobre essa questão dos relacionamentos, né, de estar, tipo assim, para se socializar, né, a pessoa tem que estar se socializando, e eu acho que ele tem alguma dificuldade nisso, e aí pediu que se comentasse um pouco sobre esse assunto, sobre a questão da socialização, de que maneira isso, a pessoa tem dificuldade na socialização, de estar com outras pessoas, e aliás, eu acho que é isso, né, exatamente isso, a dificuldade de se relacionar, porque hoje nós temos pessoas que não têm mais socialização, por exemplo, ao vivo. São pessoas que hoje têm vários amigos, têm muitos amigos, mas é só na internet. Então, quando eles chegam num grupo, aonde vai ter aquele olhar, vai ter aquele toque, vai ter a entonação da voz, quer dizer, onde a socialização vai se dar raiz, assim, né? Uma coisa verbal, uma coisa física, uma coisa presencial. Tem muita gente que está começando a ter dificuldades com fazer isso, em vivenciar isso. E estão fugindo disso, né? Não, até uma experiência bem objetiva. Ontem eu fui a uma formatura de medicina de uma paciente minha, e aí eu sentei numa mesa lá, que foi lá naquela sociedade, não me lembro o nome, mas enfim, é um salão grande, né, e todo mundo recebendo 2 formandas, né, uma delas era a minha paciente, e eu sentando nessa mesa com minha mulher, e na frente tinha um casal que tinha uma filha que eu acho que devia ter uns 22, 20. Enfim, ela devia estar na casa dos 20 anos para aí. E no início tudo bem, eu vi que ela estava olhando o celular, né? E eu depois comecei a notar, até falei para o meu vizinho, que era médico, e depois de quase 1h30 que eu estava ali, veio a janta, veio os comes e bebes, e depois então aí eu levantei porque o ambiente não estava muito bom por causa do excesso de ar-condicionado frio, mas eu notei que ela ficou 1h30 olhando o celular e comia quando alguém lhe trazia coisa para ela, a mãe e o pai falando do lado, e ela o tempo todo no celular, a ponto de que me chamou a atenção de que ela ficou, pelo que eu fiquei ali 1h30, ela não levantou só para, vamos dizer assim, falar com a pessoa que trazia a comida, os coisinhas para comer, assim, e dizia, e botava no prato e ela olhava. Durante todo o tempo da formatura, que se levantou e olhou para 2 e se houve aquela falação, todo levantou, ela continuou sentada no celular e não deu bola nenhuma. Depois, a outra vez que eu vi ela foi nos doces, em que ela foi lá e pegou assim mais ou menos uns 4 ou 5 doces e eu vi. Ela voltou para a mesa, para o celular. Então, esse é um exemplo nítido de que a socialização está na internet. Isso aí é uma coisa assim que ela provavelmente, e a mãe trazia coisas para ela assim, não dava a mínima bola para aquilo.
Uma pessoa com essa idade, vivendo socialmente no mundo vamos dizer, mundo virtual, indica a possibilidade de se ver isso cada vez mais em torno do nosso mundo. Então, essa socialização na internet ou no virtual está aumentando cada vez mais e evitando, então, que haja a socialização real, que é o contato com as pessoas. Se há uma dificuldade maior nisso, passa a ser um problema que deve ser tratado de alguma forma, desde que a pessoa se dê conta e queira, ou não. E por isso que então está se falando de proibir celular aqui e ali, só deixar depois dos 16 anos, não ver televisão. Mas isso, vamos dizer assim, é um campo cheio de hipóteses e possibilidades. Sim. Essa pessoa que nos falou aqui que não tem capacidade de socialização, uma das indicações é que, primeiro, ela levantou a hipótese, então está se dando conta do problema e quer abrir campo. Uma das hipóteses é a terapia, né? Eu vou lá me conversar com alguém para ver que tipo de dificuldades eu tenho que pode não me deixar com condições. Esse seria o primeiro passo importante. Ou alguém íntimo, ou até uma falação como a nossa, que a pessoa ouça e diga, bom, eu tenho alguma coisa em mim que eu me sinto mal com o contato direto, eu não gosto de olhar nos olhos das pessoas, eu gosto de falar olhando para um lado, eu não me sinto bem nas intimidades. Aí passa a ser um problema pessoal, né, Beatriz? Sim. Que deve ser resolvido através do encontro com alguém. Agora é uma coisa interessante aí que o senhor abordou, essa coisa de não conseguir olhar nos olhos uns dos outros, né? A gente observa que tem pessoas que quer dizer, o que eu vou dizer agora aqui é experiência pessoal, tá? Pode não ter nada a ver com o normal. Porque a gente acha que o normal, a vida da gente é o normal, às vezes não é, né? Então assim, eu observo que tem pessoas que ou elas querem ficar te olhando muito diretamente nos olhos, assim, como se fosse quase quase uma invasão, né? Elas ficam, tipo assim, te testando para ver se tu vai baixar o olhar, e aí é aquela coisa meio assustadora, assim, ou aquelas pessoas que realmente não conseguem olhar para os seus olhos. Essa coisa de olhar nos olhos, doutor Maia, o que a gente diz com relação a isso? Não, olhar nos olhos significa, vamos dizer assim, abrir a intimidade minha em relação ao outro, né? Porque a visão, assim, direta de olhar é uma das coisas que é mais inibidora, vamos dizer assim, para muitas pessoas do que qualquer outra maneira de contato íntimo. Então a tendência é essa falação assim de lado, né? Onde eu olho, mas de forma evasiva, não fico fixado. Porque até eu me lembrei quando eu me analisava, uma vez conversando com o meu analista, eu disse, mas o fulano, o Meneghini, quando a gente vê assim um frente a frente numa terapia, em que o terapeuta fica olhando para o paciente e não fala. E o paciente tem que falar e falar e falar e ele quase não fala. Tipo, a análise feita no divã, o terapeuta fica atrás e o paciente fica, então, até pode fechar os olhos e ficar falando. Pode haver contato, mas não é direto. Agora, quando tu fica assim, olhando e não falando, aí ele mexeu comigo e disse, não, eu acho assim que se tu quer ficar olhando uma pessoa sem falar, tu intimida ela e vai deixando ela ansiosa. Claro. Agora, tem outra maneira, pode ser paquera, né? Aí é outra coisa. Sim, daí é outro papo, mas aí a gente nota imediatamente, né? Então, esse tipo de contato tem que se entender. Tu tá querendo me inibir olhando para mim e não falando o meu. Isso numa terapia, né? Ou olhando de um jeito que eu fico ansioso e do que eu estou fazendo aqui. Então a comunicação tem que ser mais, vamos dizer, adequada
aquele tipo de contato. E que ambas as partes estejam bem, né? Bem, onde há um sentido naquela relação. Eu estou te contando uma história e tu está me ouvindo. Isso. E quero a tua opinião daqui a pouco. Agora, a gente sabe que tem gente que não para de falar e eu não tenho como entrar na conversa, porque o discurso é impressionante e a pessoa quer muito falar. Então, o exagero dá excesso de falação. O ideal é que eu pergunte, responda e não passe de 30 ou 40 segundos a minha falação. A não ser que eu esteja contando uma história. Sim. Começo, meio e fim. Uhum. Mas tu vê N pontos inibitórios de comunicação que só nós levantando isso apareceu. Sim, porque há uma dificuldade. Tem gente que tem uma facilidade incrível em se comunicar pessoalmente, em grupo, por carta, sabe? Tem gente que tem uma facilidade, porque parece que não se envolve muito com aquilo que está fazendo. Passa para mim que é a pessoa mais distraída, assim, ela tá ali, ela tá bem, ela tá conversando, tá contando uma piada, e daqui a pouco ela não tá mais ali, daqui a pouco, sabe, aquela pessoa meio borboleta, assim. E tem aquelas pessoas que para onde elas vão para uma história mexicana. Tudo tem um peso, assim, tudo é extraordinário, tudo, a qualquer olhar tá querendo fazer alguma coisa com ela, qualquer risadinha que ela perceba que não é com ela, acha que é com ela, é contra ela. Tem pessoas que são muito assim, né? Tipo isso, assim, qualquer coisa se incomodam. E tem outras que passam pela multidão ali e nem percebem nada. Aí... então, tu vê, de novo a gente tem que ter uma espécie de autocrítica e ser capaz de ser autocrítico, ver a opinião do outro de mim, né? Mas tem pessoas que, ao contar uma história ou entrar numa falação, elas não se dão conta que estão falando há 3 ou 4 minutos e que, na realidade, se eu passo muito desse tempo, eu começo a repetir aquilo que eu disse já no início, né? Mas a autocrítica aí é falha. Muito difícil, na linha do narcisismo, eu me dar conta de que eu estou passando limites, às vezes muito pequenos e às vezes excessivos. Por isso que eu digo que a autocrítica, a visão do outro de mim, que aparece muito nas terapias, né? Eu sou capaz de aumentar minha autocrítica e me relacionar de uma forma equilibrada, que seja boa para mim e para o outro que está perto de mim, né? E não excessiva. A falta de interação, a falta de poder sentar, conversar com o outro, se enturmar, né? Isso aí pode ser um sintoma de problemas mentais? No caso esse o exemplo que eu dei, quer dizer, eu não vejo nada que seja interessante fora. E eu prestei atenção, assim, como se ela estivesse ouvindo uma coisa determinada. Não, pelo jeito do dedo da moça, ela ia passando. Ela estava vendo N coisas em sucessão. Quer dizer, eu estou absorto, eu estou auto-hipnotizado numa comunicação que é eu e o virtual, e o outro que é distante. E ao mesmo tempo, na comunicação normal, eu tenho que me dar conta que numa ligação social, eu estou, e aí de acordo com o ambiente, com quem está à minha volta, eu fazer laços de ligação mais ou menos rápidos, quer dizer, eu preciso de uma autocrítica pessoal de como me relacionar com os outros. E a autocrítica é onde a falha é sempre muito grande, porque eu acho que é assim, eu tenho certeza. Eu quero, como é que tu falou antes, eu quero um delegado branco, e isso é uma realidade minha. Uhum. Bom, e agora? Essa pessoa tem um preconceito e uma maneira de ver o mundo que é radical, é fechada. Cada um de nós tem isso de uma certa maneira, mas aqueles que têm mais crítica fazem uma visão rápida de adequação de momento e onde estou, né? Verdade. Uma coisa que a gente fica pensando é
como, claro que o especialista, aquele que estudou o comportamento humano e tudo mais, né, ele tem um olhar agora, no dia a dia, uma pessoa que tem medo do outro, que tem medo de se relacionar, ela se torna pode se tornar uma pessoa agressiva, pode se tornar uma pessoa rude, grosseira, porque ela está tentando se proteger. Isso aí já passou, já estamos numa linha já de excesso, onde a pessoa tem uma autocrítica extremamente limitada e está aparecendo problemas de comunicação sérios, né? E atitudes, vamos dizer, mais agressivas, violentas, e que eu não tenho nenhuma capacidade social de interação. E tu vê que quase todos os trabalhos hoje, a interação social, interação com colegas, importantíssima. Então, para mim crescer num trabalho e ter um avanço, vamos dizer, cada vez maior de conhecimento e de relacionamento, eu tenho que ter essa crítica aberta e o tempo todo estar lidando com possibilidades críticas que aumente a minha capacidade de me situar bem onde eu estou junto aos outros, né? Isso não é problema. E agora é a pessoa que é a criança, o adolescente que está naquela interação no mundo virtual, ele pode ter algum tipo de fracionamento na cabeça dele para depois sair para um relacionamento pessoal, físico, verbal. Tu vê essa série Adolescência que chamou atenção e teve uma quantidade enorme de visualizações, ela está, vamos dizer assim, mostrando bem o poder dessa comunicação através de emojis, né? De todo tipo de novas comunicações ligadas ao virtual e à internet, que geram dificuldades incríveis, né? A gente vê numa das cenas o adolescente querendo explicar para o pai do que matou a menina, o que era isso, aquilo, parecia assim que um falava grego e outro latim, sei lá, e o guri ensinando o pai, olha, para te entender isso, tu tem que saber o que significa um emoji, o que significa que isso e aquilo, enfim, toda aquela coisa da minissérie que mostra como se o adolescente hoje estivesse falando outra língua diferente da dos pais e das pessoas mais velhas. Isso indicando assim que a comunicação do adolescente com a pessoa mais velha é quase assim uma outra língua, e que isso acontece porque a diversidade social e a abertura social e a comunicação através da internet mudou completamente o tipo de relacionamento que eu tinha com o outro e comigo mesmo. Então, é que eles são avançados, inclusive, nesse tipo de comunicação tecnológica. A maioria das pessoas com mais de 50, 60 anos, para lidar com o telefone, com tudo que é tipo de comunicação através do virtual, tem dificuldade. Então, quer dizer, parece que eu estou vivendo num outro mundo e aquele outro lá não me entende e eu não entendo ele, né? Esse é um dos problemas atuais e por isso que estão querendo proibir até os 16 anos o uso do telefone. A questão é essa, né? Essa coisa do proibir, até hoje a gente proibiu, nós proibimos o preconceito, não deu certo, a gente proibiu tanta coisa, as drogas também não deu certo e tal. Parece que o caminho de proibir, de afastar, não é a melhor coisa, o melhor caminho, não sei, né? O mundo hoje está tão difícil de viver quanto estava quando a gente não tinha tanta tecnologia. Hoje o nosso medo é a tecnologia. Vivemos com medo, o tempo todo com medo sempre. Mas tu viu, ao mesmo tempo, nós temos o lado, porque é como diz aquele especialista em comunicação, é destruição e reconstrução. Destruição e construção. Quer dizer, o nosso mundo está sempre destruindo algo e reconstruindo algo. Então, a evolução é essa.
as espécies evoluem, desaparecem e outras aparecem e tudo começa sempre de novo. Então, nós temos que nos entender que não existe um ideal parado. Existe um ideal destrutivo e construtivo. Quer dizer, se há um problema, eu vou fazer de todos os jeitos para resolver esse problema. E uma das formas de resolver o problema sempre é a proibição ou a destruição daquilo que está crescendo. Mas destruir o que está cada vez mais impossível de ser destruído, que é a inteligência artificial, e que está facilitando um monte de coisas, eu tenho que diminuir meu preconceito e entender que, ao construir alguma coisa, algo tem que ser demolido ou destruído. Porque toda vez que eu for fazer uma reforma em algum lugar, tu chega e diz assim, mas tu demoliu tudo aqui. Olha, mas olha o projeto que eu tenho de reconstrução. Sim. Aí então, é que tá, né? Aí que tá o não preconceito e a não radicalização. Qual é o lado bom disso? Eu tô com o lado mal. Mas bom, vou proibir. Sim, mas ele é só mal? Não é um evento que pode abrir campos novos? Ah, não, sim, claro. Bom, então vamos ver como resolver a coisa sem radicalismo. De novo, mas a tendência ao radicalismo é uma coisa assim, porque ela me dá uma sensação de certeza. Eu tenho um poder, eu sei que isso é verdade. Então, mexer com essa estrutura narcísica de certeza é de uma dificuldade fantástica. Não, e é uma coisa falsa que até a pessoa sabe, mas ela tem a ideia de que está solucionado. Porque assim, tu proibir uma coisa não quer dizer rigorosamente nada se aquela coisa continuar existindo. O mais fácil é tu eliminar aquela coisa, né? Então tu falou bem, né? Se a droga é uma coisa, vamos legalizá-la ou fazer assim. Então, por exemplo, a droga tem a gente sabe hoje no mundo que os maiores ganhos econômicos do que não é certo e é fora da lei é a droga, o tráfico de armas e o tráfico de animais. Bom, são 3 grandes zonas de alta capacidade econômica no mundo. Como é que eu lido com isso? Proíbo? Sim, mas no momento que eu proíbo, eu obrigo as pessoas que ganham muito com isso a serem criativas. Eu me lembrei assim da droga. Então, não, eu não posso mandar para o container, não posso mandar assim. Aí então eu pego, mergulho e vou lá no casco do navio e grudo a droga no casco do navio, aqui no lugar onde eu mando. Quando ele chegar lá no porto, outros mergulhadores vão lá e arrancam. Olha, eu obriguei a ser criativo, bandido a ser criativo e descobri uma forma. Agora, como fazer a droga ficar legalizada e o dinheiro que ela gera ser usado para coisas melhores socialmente falando? Aí nós entramos na grande problemática da corrupção e da problemática de pomba, mas e quem é que ganha com isso? Quem é que está por trás? Quem é que... Aí nós entramos na zona obscura. A verdade é que a alma humana é impossível de prever mesmo aquelas pessoas que ficam condicionadas, elas podem ter um surto, né? Elas podem ter uma manifestação de vontade completamente inesperada, né? Então, voltando para nós, cada um de nós tem o germe da hipótese de corrupção, de radicalismo, habitando a nós mesmos. Depende daquilo que a gente sempre fala. Depende do nível de poder. Sim. Como é que dizia aquele assessor do Brizola? Olha, me tira daqui, mas por quê? Tu é um caronete. Não, é que tu chega perto do meu preço. Eu acho essa sensacional, entendeu? Porque realmente, né? Quando a gente pensa e olha com os nossos olhos, tu tem que estar lá, né? A experiência, ela é fundamental. Ontem eu estava conversando com um menino que foi fazer
uma história e ele perdeu, tá? E aí ele veio assim, eu digo, meu filho, a melhor coisa que podia te acontecer foi o fato de tu ter perdido, entende? Porque tu agora tu vai ter que levantar todas as hipóteses possíveis e vai ter que melhorar cada centímetro, cada milímetro do teu olhar, do teu jeito de ver a coisa, porque tu quer ganhar. Então tu tem a chance de saber onde é que foi que tu errou, aonde foi que tu para de chorar que errou e vai ver exatamente os detalhes para poder te melhorar, porque tu vai poder te especializar agora, tu mesmo, né? Nesse teu objetivo. Porque se a gente ganhar sempre, sabia, né? Eu tenho a impressão que uma pessoa que ganha sempre perde até a vontade de fazer. Se tu é sempre campeão, sempre campeão, sempre campeão, qual é a graça que tem de ir lá fazer? Agora tu falou isso, eu me lembrei que peguei um Uber, né, e um Uber Black desses mais, e conversando com ele, aí ele me conta uma história pequena, assim, de Porto Alegre, que, se não me engano, um vereador muito honesto, conseguiu liberar uma verba que estava difícil, né, uma verba, assim, razoavelmente grande, e aí então ele ficou muito faceiro, mas logo que ele liberou a verba, alguns pontos de passagem disseram quanto eu ganho, quanto eu isso, quanto eu aquilo. E no final, como ele era muito honesto, não quero, não, mas olha aqui, aí até deu o valor, né? Para ti vai chegar a 650. Tens que aceitar. Não, eu não quero, não, eu não posso, eu tenho uma visão de honestidade absoluta. Então o cara que ia dar os 650 para ele, mas tá aqui o dinheiro, o que eu faço? Olha, constrói uma praça para mim aí, tem a praça tal lá, e que está precisando 1000 coisas, faz isso para mim, eu não quero. Aí depois o cara disse, aí o sujeito construiu a praça, com que não custou mais, o que ele botou lá não custou mais de 40 mil, e o cara deixou de ganhar os 650 por ser honesto. Então a pergunta fica, então se eu sou tão honesto, quem sabe eu fico com 650 e eu construo uma praça de 650 mil, ou eu não querendo porque eu sou honesto, o outro pode me passar para trás construindo uma praça de 40 mil. Quer dizer, tu viu que a honestidade e a desonestidade se comunicam de uma forma muito estranha, né? Mas que agora vem uma coisa que passou pela minha cabeça aqui, que é o seguinte, quem é essa voz que conversa com a gente? É a nossa. É a nossa voz interna ligada à estrutura do chamado superego, que é a entidade que internalizou a ética e a moral. Mas, antes dessa internalização da ética e da moral, tem uma internalização muito mais profunda. Eu tenho amor, mas o amor negativo é chamado de hipocrisia e todos os esquemas ligados ao ciúme, inveja, que geram a hipocrisia. O ódio, a raiva mais agressiva tem um lado, outro que a gente chama o cinismo. Todos os afetos ligados ao cinismo, hipocrisia, e aí o conhecimento que é positivo. Então, eticamente, eu não quero esse dinheiro, mas existe a mentira, o fanatismo e toda uma negatividade que são os chamados afetos negativos. Essa estrutura, ela é mais inconsciente em nós. Então, o que eu estou querendo dizer é o quanto em determinados momentos eu sou cínico, hipócrita e, de certa forma, mentiroso e capaz de organizar situações negativas. Aí eu me lembrei da novela das 9, aquela guriazinha que é enteada dos dois que ligados naquele lugar lá de quadros, enfim, de coisas, pinturas e coisas mais, o casal de homossexuais. Ali aparece uma menina que trabalha com a hipocrisia, o cinismo e a mentira, que é uma característica pessoal que naquela pessoa tá mostrando bem o que eu estou falando. Ela tem um interesse oculto e malandro
e ao mesmo tempo ingênuo. Quer dizer, ela faz um personagem que é o que nos habita normalmente e não é percebido. E tem agora, então eu vou dar um spoiler, tá? Ela vai ser acusada e vão identificar que ela tem graves questões, viu? Parece até que ela matou os pais. Olha só. É. Então mostra por trás que se eu sou nessa linha negativa, então amor por um lado, tudo bem. Hipocrisia por outro. Ódio e raiva num lado, mas eu sou cínico. Eu não mostro nada disso. E eu adoro enrolar, mentir e manipular. Então, a novela está mostrando o quê? Uma característica pessoal de uma pessoa e, de certa forma, vai levar à punição no sentido de revelar por que ela é assim. Sim. Então, agora, vamos falar da novela, Dr. Maia. A personagem da cobra, ontem eu não vi ela. Não viu? Não, ela tá sensacional. Ela ganhou a novela. Todas as outras personagens foram estão na banca, tá? Estão em cima do armário. Ela tá vibrando sozinha, sabe? Ela tá muito bem. Isso que é uma menina que todo mundo dizia que ela não era uma grande artista e tal, né? Mas o olhar dela, o corpo dela, ela se entregou para o personagem de uma maneira extraordinária, sabe? Não, isso tem razão. Eu acho assim que a gente vendo ela assim fica encantado pela capacidade de expressar o que ela está sentindo. E manipulando, né? Não, é impressionante. E o autor, ele está se permitindo ser cruel, ser babaca, ser absurdo, está se permitindo de tudo, né? Realmente é muito boa a novela. E aconselho também agora tu e todos os que ouvem assistir o filme esse do Shakespeare, Hamlet, que está no cinema e que é uma coisa assim que as plateias estão ficando assim envolvidíssimas, encantadas, com pessoas chorando até de tão tocante que é a história, que é o filho do Shakespeare que morreu com 11 anos, que é Hamlet. E aí o filme eu não vi, eu quero ver se vejo amanhã, porque diz que é uma coisa fantástica esse filme. Vou providenciar. Depois da empregada, eu resolvi que pelo menos uma vez por mês eu vou ir no cinema. Agora eu vou ir no cinema. Antes que eu esqueça, doutor Maia, e perto da sua casa tem uma loja de sorveteria. Eu acho até que o senhor deve passar por lá, se o senhor gosta de sorvete, ou alguém da sua casa gosta, que é a Esquimó, ali na esquina da Deia Cofal. Não, eu sei, já fui lá. Então, acredito que a Iveres já deve ter comprado, tá? Sim, picolé de... agora vou esquecer o nome do negócio. Picolé de sagu. Já compraram? Sagu. Não, esse eu nem sabia. Não, então fala para comprar, porque o senhor vai amar, sabe? Amar. Eu agora estou esperando para todo mundo, porque é um picolé de... como é que chama? Eu acabei de dizer. Sagu. De sagu, que tem inclusive o creme de leite no meio. Ele é misto. Mas olha, é um picolé, e é verdadeiro que tem até as bolinhas. Tu sente as bolinhas do sagu. Olha. Assim, eu vou fazer um almoço para os amigos. O que eu vou fazer de sobremesa? Picolé de sagu. Vai fazer sucesso. É realmente maravilhoso, maravilhoso. E com esse calor a gente não pensa em muita coisa, né? É um picolé de sagu, um picolé de limão, um picolé de abacaxi, sei lá. É um picolé e também é melancia gelada. Um melancia gelada. Não, mas eu tô falando melancia mesmo, não é picolé de melancia. Melancia gelada também. Eu tô dizendo que nesses dias a gente só pensa em comer, né? Pensa o que vai comer.
Ah, tu diz melancia gelada como? Não, é tipo assim, a hora que eu quiser, tá lá dentro da geladeira gelada e eu vou comer, porque realmente é maravilhosa, é sensacional e não engorda e não causa problemas e tal, é tudo maravilhoso, né? Beleza, então. Mas quando a gente tá pensando muito nisso é porque a cabeça da gente tá meio vazia, né? Só começa a pensar só em comida. Nós temos que dar alguma gratificação também para o corpo, né? Você tá pensando em comer a pessoa, né? Mas e doutor Maia, e aquele cidadão de cabelos brancos e pança, um grande pânceps que tem lá nos Estados Unidos da América? Eles estão dizendo que realmente ele está com caso de demência, diz que está ficando pior. Tem uma galera lá nos Estados Unidos, que inclusive médicos estão dizendo que ele tá com problema de demência, né? E agora ele quer mandar no mundo, hein? Ele não quer, olha, aquele cara lá que depois de mil dilúvio, era um pivete perto dele, né? Então ele tu pode ver que ele está vivendo uma coisa assim ligada à paz, né? Não quero guerra, não quero matar ninguém. Então está fazendo uma coisa que, aí eu acho que a gente tem que pegar os dois lados, o lado destrutivo e o construtivo. O que tem de bom que se pode tirar de estruturas como essa? Ele está dizendo que quer acabar, e parece que já acabou a guerra de Gaza, o problema político é outra coisa, e agora esse triângulo lá que está se reunindo nos Emirados Árabes para ver a guerra da Ucrânia, pode ser que saia alguma coisa que pelo menos dê para parar o morticínio. Então tu vê que o homem está absolutamente se entendendo como alguém que pode ter um grupo diferente da ONU de paz, que só quer a paz no mundo. Que lado é esse? Tem o destrutivo e o construtivo. Se nós usar os dois lados, nós teríamos que descobrir dentro da destruição qual é o lado positivo dele. Um lado negativo é tirar ele, que ele está louco, ele é isso que é aquilo. O lado positivo, quantas mortes pode ser evitada por uma parada da guerra da Ucrânia, por exemplo, que a de Gaza parou. Mas o sem vergonha quer fazer Gaza absolutamente comandado, então, pelo outro lado, e os judeus, e fazer uma espécie de maravilha à beira do mar. Ora, isso é uma sacanagem, é dinheiro, Então, eu acho que sempre eu tenho que olhar... Não, agora a CNN, olha aqui, ó, a CNN, que é um canal tipo Globo lá nos Estados Unidos, eu não sei se é tipo Globo, tá? Eu usei como referência. Ela fez um especial mostrando o quanto a família do Trump já faturou com todas essas lambanças que ele anda fazendo por aí. Diz que essa reportagem caiu como uma bomba nos Estados Unidos. Eles mostraram o quanto tem interesses econômicos e o quanto ele está curtindo e está ganhando e está ficando cada vez mais rico com as estruturas que ele está mexendo em praticamente todo mundo. E isso é grave, né? Isso é muito grave. É grave, mas aí entra isso. A mesma coisa o Banco Master aqui, né? Isso. É muito grave, mas a gente vê que esse lado nosso duplo aparece sempre de um lado e do outro. Então, numa linha psicológica de visão, eu acho que a melhor maneira de entender são essas mudanças que podem acontecer. Qual é o lado bom do Trump? A paz ou a capacidade de evitar problemas? Vamos dizer assim, olha o que ele fez na Venezuela, criticável, mas qual é a vantagem que houve para eles lá? É petróleo? Não, vantagem no sentido do povo. Os venezuelanos vão começar a voltar, são 9 milhões de venezuelanos que fugiram da Venezuela. A maioria não volta tão rápido assim, não. Depois vai ter que esperar no mínimo um ano para voltar. Porque, sabe por quê? Exatamente porque os Estados Unidos, quer dizer, não os Estados Unidos, Trump, não é confiável.
Então, pois aí que está, é sempre esse lado, não confiável, e o que lida com o lado onde há aberturas e possibilidades. Então o nosso mundo funciona sempre num lado negativo ligado ao positivo, mas misturado. E é difícil, a nossa tendência é sempre ficar, vamos dizer, de um lado mais duro, mais radical, e esquecer o que isso está criando de possibilidades de mudança no geral do mundo. Olha, eu fico sempre numa zona intermediária. É uma barbaridade o que ele está ganhando e a família está ganhando, é uma sacanagem, mas todo mundo que entra no poder dificilmente não ganha alguma coisa com essa linha de alto poder, né? É que uma coisa sem a outra não existe, né? Grana sem poder não existe, sem poder sem grana, quer dizer, são irmãs siamesas. Exatamente. Então, como é que tu usa isso para mais ou para menos? E a grande sacada dele, que deixa assim, até a outra, a Corina, deu a medalha para ele, né? Esse prêmio. Mas doutor Maia, pelo amor de Deus, que pessoa adulta que ganha uma medalha de segunda mão, dada pela pessoa que foi laureada com a medalha? Como é que a pessoa... O que é isso? Mas olha bem, então, o que é politicamente visto por ela? Para mim ganhar alguma atenção dele... dela eu entendo. Ela tá ali, se ela tiver que ser um tapete para ele, ela vai ser. Aliás, ela é um tapete para ele. Mas ele, então, está dizendo, eu sou um cara da paz. Mas e o nível e o Simancoi, a questão de ser ridículo não passa para ele? Mas ele acha que na cabeça dele, será que ele acha que ele ganhou o troféu lá, o negócio da paz? Então ele está com problemas mentais mesmo, não é possível. Mas vem cá, o poder nos dá, tu olha fica louco, né? História. O Nero não incendiou Roma. Então, quer dizer, pode-se dizer assim que a Roma estava velha e depois a reconstrução deixou Roma mais bonita. Então, não, tem até, o senhor sabe, doutor Maia, tem uma vertente, tá? Eu gosto muito dessa palavra, vertente. Tem uma vertente que diz que, na verdade, Nero era um grande arquiteto, né? E que ele sabia que Roma estava virada num lixo, que estava cheio de doenças, que estava cheio de muita sujeira, e que ele bolou que Roma poderia ser, vamos dizer, reconstruída. E que daí, com aquele poder dele, com aquele também a música da harpa, deixando ele meio louco, ele resolveu então incendiar Roma, porque ele queria começar um projeto de reconstrução de Roma, mas aquele povo ali não ia aceitar. Então ele achou melhor queimar tudo e começar tudo de novo. Dizem por aí, tá? Não são vozes, tá? Eu li isso. Que é uma coisa meio lógica, né? Que ele realmente faz sentido. Faz sentido. Então tu vê que as coisas estão sempre em oscilação entre atitudes destrutivas e as oportunidades de reconstrução ou novas oportunidades. Então, a loucura do Trump, por um lado, é destrutiva e, por outro, abre caminhos que não se esperavam. E ele, como está no ápice do poder, todo mundo que fala é como se eu estivesse caminhando assim, e as formigas irritadíssimas comigo que eu estou caminhando em cima do na verdade, o sistema, quer dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, o sistema econômico, ele cresceu de uma maneira estúpida. Ele fez com que até mesmo a questão da produção ficasse em segundo plano. E o que acontece é que hoje nós temos milhares e milhares e milhares de pessoas que são muito, muito, muito ricas, mas que não têm nada. Elas só têm papel, elas só têm números, elas não têm nenhuma produção, elas não têm nada para resgatar. Tipo assim, porque desde 1978 eles acabaram com a relação ouro e dólar, né? Foi no Bretton Woods lá, eles acabaram com a relação ouro-dólar. E dali para frente o dólar começou a se autoproduzir. Antigamente tinha que ter 1 quilo uma grama de ouro e $1, né?
Hoje não. Hoje o dólar é uma coisa que se faz sem nenhum valor. Nada, não tem nada agregado, não tem nada que garanta o dólar em algum lugar. É chamado lastro-ouro. Lastro-ouro, exatamente. E houve, vamos dizer assim, até se diz que hoje tem três tipos de dólar. O atual, o intermediário e o outro que é perfeito e que foi feito na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, né? Então, a produção que tem de dólar falso espalhado por aí, diz que é uma loucura, né? Inclusive eu me lembro de um paciente que foi no banco e ele tinha dólares mais antigos, então cada tipo de dólar tinha um preço hoje, que era mais de acordo com o tempo em que ele foi impresso, que hipoteticamente seria falso. Mas a perfeição é tão grande que não dá para dizer que é falso. Bah. Mas então, o nosso mundo hoje não tem razão de ter uma base. Eu não tenho que ter ouro dentro de casa para justificar as notas que eu tenho. Elas valem. Sim. Eu posso comprar, eu posso viver. Então eu posso fazer esse tipo de crítica, mas pragmaticamente, se eu tiver 10 milhões em notas em casa, eu posso usar isso como se fosse ouro. Até uma notícia assim. Sim, ela passou a ter, mas só que agora, não sei se você está vendo, nas últimas horas aí, os movimentos com compra de ouro de verdade mesmo, e parece que isso está deixando o dólar meio sequelado, né? Porque a China comprando... Essa briga econômica, mas o ouro e a prata, elas sempre que há uma problemática qualquer, ele vai para a zona concreta, como tu disse. Se eu tenho ouro dentro de casa e prata, eu tenho segurança porque aumenta o preço. Porque essa é a base do dinheiro, papel, né? Então, eu estou seguro se eu tiver alguma coisa na mão, que é a segurança que nos dá o tempo todo qualquer tipo de coisa. O que eu tenho hoje? Eu tenho minha casa, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha família. É uma coisa concreta que eu tenho. Então, isso tem que ser também, na troca de valores, um valor concreto, uma joia. Eu vou comprar uma joia porque eu tendo a joia em casa, eu vou comprar barrinhas de ouro porque é evidente que eu preciso ter algo na mão para me dar segurança. Mas o nosso mundo, como ele é dinâmico, de uma forma, vamos dizer, fluida, como diz o filósofo, eu não posso estar andando com moedas de ouro no bolso. Eu tenho que fazer coisas que facilitem as trocas. Daí o dinheiro papel, né? E hoje nem dinheiro papel. Criptomoedas, papéis. Nem é mais dinheiro, é papéis. Não, é por isso mesmo. Dinheiro. É que se um dia, por exemplo, agora aqui o momento é o delírio tremens, tá? Mas se houvesse, por exemplo, uma queda na internet mundial, milhões de pessoas ficariam rigorosamente miseráveis, pobres, porque não teriam um tostão, não teriam nada de nada. Pois é, essa seria a guerra cibernética. Onde tu não tem nada, porque tu tá ali com o tu tá com dinheiro nas redes, tu tem a criptomoeda, que não, na verdade não existe, não existe naquele pensamento até 1900 e pouco, né? Que tinha que ter uma coisa que tu tocasse, que tu pegasse, né? Hoje não tem. Então, dizem que não é à toa que o Elon Musk tem aquela rede de satélites que realmente, assim, se tu vai tentar saber um pouco mais, tu fica absolutamente encantada com o que ele está fazendo, né? E tu vê, se nós olhar o lado positivo, por exemplo, no momento que se criou o Pix aqui, é invejável a facilidade de transações que abrem campo enorme. Mas, ao mesmo tempo, tem o lado negativo, crítico, que diz, mas isso é perigoso, se cai a internet. Quer dizer, nós estamos sempre vivendo numa felicidade maravilhosa e, ao mesmo tempo, trazendo logo atrás, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Sim, a gente está sempre nas nuvens entre anjos e demônios, né?
Exatamente, quer dizer, sempre que eu vejo uma coisa positiva crescendo, sempre vai haver alguém que vai dizer, mas se, se, vai desmanchar tudo. Se resolver fazer uma guerra atômica. Acabou, né? Sim. Mas, no momento, então, o Trump está dizendo que ele quer paz no mundo. Será que esse lado dele não é positivo? Mas ele é um baita do... Ele é um sacana, ele está ganhando muito dinheiro, ele está... Qualquer um deles, se nós focar, a gente vai ter um lado positivo e um lado negativo. Só que tá ruim de achar qualquer lado positivo, né? Porque as consequências chegam na casa da pessoa, a pessoa não tem o que comer, a pessoa não tem onde morar, a pessoa tem uma bomba na casa dela. Quer dizer, tá ruim de achar qual é o lado positivo em qualquer um deles. Eu não tô nem aqui querendo ocupar a minha cabeça em achar que eu sei qual é o melhor. Mas tu vê que um país assim, até esses dias eu estava vendo, né, o Brasil como sendo tem uma estabilidade democrática, então estão pensando muito no futuro brasileiro, principalmente em relação às terras raras. Quer dizer, um país que todo mundo, de certa forma, hoje desejaria estar. Então eu vejo lá fora horrores e estou num lugar que a gente está com 70, 80, 90 anos e nunca houve uma guerra, nunca houve uma destruição maior, nunca houve, enfim, houve, mas não assim que pegasse uma massa maior da população. Então, nós estamos numa zona onde o positivismo ou a segurança do mundo ainda habita, né? Agora, na cabeça da gente, né? Veja bem, não lhe parece que o mundo está... Primeiro assim, há uma destruição, isso é claro, na ONU, né? Nos organismos internacionais, na confiança econômica, na confiança até na geografia, vamos dizer assim, né? Quem é que está mandando? Hoje a gente tem tentáculos da China de um lado, a gente tem ações muito fortes da Rússia de outro, nós temos ações completamente intempestivas e parece malucas do próprio Estados Unidos, que está perdendo poder, exatamente por causa de tudo que está acontecendo e da dívida toda que eles têm, né? E do que está acontecendo internamente, porque só um louco não está vendo o que está acontecendo internamente lá nos Estados Unidos com o povo nas ruas por causa do ICE e por tudo aquilo que a gente está vendo acontecer, né? Tá passando nas redes, a gente vê acontecendo. Né? Então, e tem pessoas que têm ali os seus áudios e tal, e mostram pra gente o que está acontecendo por lá. Então, há uma espécie assim de... É como se aquela civilização que a gente conheceu até 2000, vamos dizer, sei lá, no jeito que era, né? A ONU funcionando, tudo funcionando, tendo barreiras geográficas, tendo principalmente direito internacional, né? Que o Trump rompeu totalmente o direito internacional quando ele foi lá, invadiu um país e sequestrou um presidente. Eu não vou entrar no mérito se o presidente era bom, se ele era isso, o fato é que ele fez um ato físico. Ele invadiu um país que era democrata, que não estava em guerra, ele invadiu um país, foi lá e sequestrou um presidente eleito. Sem entrar no mérito aqui do que, porque eu não conheço lá a história direito lá da Venezuela, né? Mas ele rompeu o direito internacional. Se ele fez isso na Venezuela, ele pode fazer isso no Brasil, ele pode fazer isso na Conchinchina, na hora que ele quiser, né? Então, tudo isso é o lado negativo. Mas é real. E o lado positivo? Essa assinatura, o comércio mundial cada vez maior, a exploração... graças ao Lula. Graças ao Lula. Sim, mas vê bem, esses são os lados positivos do mundo. Sim, não, com certeza. E exatamente, então, a posição. Se eu fico muito pelo lado destrutivo, eu fico mais radical. Se eu levo em conta que a comércio mundial e a exploração e a produção mundial aumentando cada vez mais, aumentando essa integração mundial cada vez mais,
Ela é simultânea ao que se chama destruição. Esses dias eu vi o presidente não, era uma pessoa importante lá do Canadá, dizendo realmente assim que a posição do Lula fez com que, ao invés de partir para a briga porque estava fechando o comércio, o Lula foi buscar novos parceiros e acabou fazendo uma revolução nas parcerias comerciais do mundo. Que as pessoas começaram a ver que Estados Unidos, é importante, mas não é o único, não é o único mercado do mundo, né? Sim, mas é considerado as 3 grandes potências, que hoje só são 2, a China e os Estados Unidos. Isso, não deixa de ser, mas não é a única. Sim, então, tu vê que eu tenho que lidar com, eu vejo sempre o negativo de uma forma bem mais densa que o positivo. E na realidade o mundo progride assim. Isso, senão a gente estaria dentro das cavernas, né? Exatamente. E o progresso científico crescendo de uma forma fantástica que a cada momento as coisas mudam de figura e abrem esses campos que eu deveria, então, na visão que eu tenho, sempre que tem uma coisa muito negativa, que efeitos positivos essa negatividade pode nos trazer sem o pessimismo de que algo muito ruim vai acontecer e aí então nós estamos assim, todos mortos, que é o pessimismo máximo. E nós todos temos uma linha pessimista e uma linha progressista, ou uma linha positivista, ou uma linha que abre campo. Então essas 2 forças estão sempre em jogo. E esse mundo é exatamente o que foi em todas as civilizações. Todas elas tiveram um tempo e acabaram se desmanchando. A nossa parece que vai mais longe, porque daqui a pouco nós vamos para a Lua, vamos para Marte, porque não vamos nos destruir. Esse é o lado, vamos dizer assim, que deve ser o mais positivo de ver as coisas. Esse seria um ideal. E é por isso que a gente vê esses caras, assim, eu fico observando, por exemplo, esses caras que parecem que estão fora da casinha, que estão viajando, sabe? Que eles querem fazer coisas que nunca foram feitas, por exemplo, ir levar o povo para Marte. A gente olha pro cara, parece que o cara tá louco, né? O cara tá louco. Parece. Mas se a gente não tivesse esses loucos lá no passado, nós ainda estaríamos lá nas cavernas. A gente ia estar aquela ousadia de fazer alguma coisa que todo mundo acha impossível, realmente ela se torna cada vez mais necessária quando a gente entra numa fase de aquilo que está sendo não serve mais, aquilo ali já não era mais, o que vai vir depois de tudo que a gente perdeu, né? Então tu vê que tu colocou uma coisa interessante, tudo que é bom e que hoje faz parte da nossa capacidade de aproveitar a vida de uma forma mais intensa, vem da loucura de alguns. Isso. Não, isso é histórico, né? Então, esse lado negativo da loucura nos traz condições positivas em andamento. Então, esse jogo é uma posição intermediária que essa seria a posição do diplomata, que evita, vamos dizer o que? A destruição do outro. Vamos conversar nas nossas divergências. Não vamos radicalizar no sentido da morte. E aí, então, o fanatismo, que é o conhecimento negativo, que aparece muito no Irã e em outros lugares, o ISIS, quer dizer, não, tem que... Judeu bom é judeu morto. É assim, quer dizer, essas posições radicais fanáticas que são uma das problemáticas maiores do mundo, né, que nós vimos. E o mais engraçado é o seguinte, é que não deu certo até agora, nem, por exemplo, nem fazer isso contra a etnia dos judeus, nem contra a etnia dos árabes, nem contra a etnia de lugar nenhum, deu certo. Mas, infelizmente, ainda tem pessoas que continuam. O que mais me irrita é isso. Se tu já viu que não deu certo, cara, tu não precisa ficar amando os árabes nem os judeus. Só ver que esse caminho que tu tá fazendo não deu certo. Não vai dar certo agora. Entende?
Porque a pessoa, quando ela está radical, ela fica burra. Não pode dar certo. Essa é uma das posições internas que habita nós todos. O radicalismo aparece no mundo mais global e aparece no nosso mundo particular. Eu tendo a ter certezas e vivências e atitudes e, vamos dizer, lógicas que levam a uma certeza absoluta de que esse é o caminho certo para mim interpretar o mundo. Então, por isso, a radicalização e até a saudade de posições mais radicais. Eu gosto de ser nazista, eu deveria matar quem não é. Olha, isso é uma posição aí sectária absoluta. Tem gente que se sente bem de viver isso e defender isso. Essa é uma patologia, vamos dizer, social. Eu só quero aquele que eu acho que merece estar nesse mundo. Isso é uma característica pessoal de cada um de nós, que aparece dentro da minha influência pessoal. Eu sou dono Agora, dessa isso família. tem a ver, agora vamos falar da questão pessoal. A pessoa, quando ela busca, por exemplo, um radicalismo, quando ela se sente bem, não é ela busca, ela encontra e se sente confortável ali. Né? Por isso que ela fica, por isso que ela acaba se apaixonando, porque ela se sente bem, ela se encontrou ali. Isso aí tem a ver com uma autoestima elevada ou ela precisa desse refúgio? Porque ela mesma não se sente grande coisa. Aí nós entramos nas complexidades da personalidade, da formação da personalidade. O narcisismo é uma linha de autoestima. Estou aqui nesse mundo porque eu consegui isso, estou aqui com essa idade, estou com 50 anos, tenho uma estrutura de pensamento e de visão de mundo que é minha. E isso me deixa integrado comigo mesmo, eu gosto do jeito que eu sou e tudo mais. Na linha da meu poder adquirido com essa posição, eu posso ser ou radical numa forma de pensamento ou não. Mas, dependendo da formação que eu tive e do poder que eu adquiri, eu tenho certezas que vêm acompanhando pelo meu desenvolvimento pessoal que as coisas do mundo são assim assado. Quer dizer, eu cada vez me sinto mais capaz de ter uma opinião que ela é válida e que eu posso confrontar com a opinião dos outros, que a minha é mais vantajosa ou melhor. Então tu vê que esse jogo de autoestima narcísico é uma característica de todos nós. Cada um de nós tem uma certeza e tem dificuldade de lidar com a incerteza, que é exatamente o caminho do meio. Porque se eu tenho uma posição muito forte e de alguém vem e contesta essa posição, a minha autoestima meio que cai na medida que o outro está ganhando de mim. Então começa uma guerra de argumentos. Eu começo então a detestar o caminho que me é apresentado pelo outro, porque eu tenho que mudar. E se eu mudar, eu sou fraco. Então eu não posso mudar. E o outro é que tem que mudar. E essa incapacidade pessoal, quando adquire mais poder, eu vou ficando mais sectário e dono da minha maneira de ser. E buscando poder, tu sabe que aí nós vamos encontrar o Trump lá em cima. Né? Uhum. Só que o Trump, ele pode ser uma figura A, B, C, eu posso jogar pedra nele de todo jeito, mas ele está servindo perfeitamente para quem tem muito mais dinheiro do que ele, ou colocar no mundo, quer dizer, reescrever o mundo, realinhar o mundo de acordo com os interesses de poucos grupos, né? Exatamente, porque esses é que são os grupos de poder e que acham, como o indivíduo pessoal acha na família que ele é o poderoso, nesse grupo de poder maior ele vai ser dominante e vai achar e fazer o que eles acham e fazem. E qual é o lado bom do que eles fazem? E qual é o lado mau? Porque qualquer mudança, né, sempre traz coisas ruins e boas. Eu vou mudar para quê? Ah, não, para crescer.
Mas o que eu tenho que fazer? Destruir aquilo que eu tenho. Ou aquelas maneiras Não, antigas. o que eles fizeram de mal até agora está tudo explícito aí, todo mundo já sabe, né? Bilhões de pessoas passando fome e bilhões de pessoas morando de forma totalmente indigna. Isso aí a gente já sabe o que eles fizeram até agora, né? E ilhas de muito poder e muito dinheiro. A gente sabe que não deu certo o que eles fizeram até agora. O problema é mudar isso sem saber o que é que vem pro lugar, entende? Que não deu certo, que foi horrível, que eles são horríveis até agora, a gente já sabe. É que aí surge de novo, né? Quem vai mudar isso. Ao ter o poder, pode se equiparar ao que tem o poder hoje. Não, doutor Maia, tem uma história que, assim, tipo assim, tinha um vizinho no prédio que era o capeta, tá? A vizinha ali odiava ele, já chamou a brigada 500 vezes, já deu briga, já deu polícia, já deu porrada, já deu tudo. O vizinho era uma coisa. E o sonho dela era que o vizinho se mudasse. Até que chegou o dia que o vizinho mudou. Mas ela não sabia quem é que vinha para o lugar do vizinho que foi. E o que veio era muito pior. O que veio era ligado a um grupo terrorista, um grupo de assaltantes, sei lá, entende? Não, isso aqui não é uma história real. Eu estou querendo dizer assim, a gente nunca sabe quando tu está lutando contra uma coisa muito ruim, tu tem que saber como é que tu está lutando, com quem está contigo, para saber exatamente quem vai substituir aquilo ali. É como tu, por exemplo, sair de um relacionamento tóxico, de um cara que é super tóxico, uma pessoa que é super desagradável, e sair dali e pegar o primeiro que tu conhece e botar dentro de casa. Tu não sabe quem tu tá levando. Então essa insegurança, que é a única certeza que a gente tem na vida, né? Que é a insegurança, essa insegurança ela é destrutiva para a moral da gente, né? Pois é, mas aí tu tá colocando sempre a insegurança do lado de fora, como o outro que vem. E nunca eu. Sim, que são escolhas minhas. Pois é, aí que tá. É que quando eu escolho outros, porque sou eu que escolho, e como eu não tenho nada para escolher, eu estou escolhendo, eu só não quero esse aqui, mas eu não sei o que eu quero. Então, de novo, nós estamos na linha do autoconhecimento, de observar o meu lado Trump e o meu lado querido maravilhoso. Todos nós temos um lado Trump dentro de nós. Isso é que é difícil de entender. Eu sou essencialmente bom. Se eu estivesse no lugar do Trump, eu faria totalmente diferente tudo. Sempre é essa visão e eu tenho uma visão positiva e sei ver o negativo. E essa visão sempre é pessoal. Agora, me dá poder e eu, daqui a pouco, posso parecer muito com o Trump. Mas como? Eu era um cara idealista maravilhoso. Logo eu. Como o cara aquele, eu não quero 650. Faz a praça para mim. E o outro faz uma praça de 40 mil. Quer dizer, a honestidade e a desonestidade dentro de nós estão quase de mãos dadas. Hoje eu fiquei muito feliz, Dr. Baia, fiquei muito contente porque eu soube que o MST acabou de lançar uma inteligência artificial que vai trabalhar, inclusive, com os produtores deles para poder melhorar a qualidade de produção, as condições todas e o conhecimento. Aí eu falei aqui de que maravilha, quer dizer, parem de dizer que a inteligência artificial é um inimigo. A inteligência artificial é um instrumento. Se a gente se apropriar desse instrumento, souber usar muito bem, que coisa boa. Agora, só brigar com ele e só, assim, fazer dele um demônio, não vai ajudar em nada, né? Mas tudo que é novo sempre é perigoso para quem tem uma racionalidade maior. Agora, daqui a pouco, um deles começa a usar a inteligência artificial e diz que maravilha. Isso. O meu inimigo me chamou para um posto junto a ele. O fato é isso, né? A gente vai, demonizando tudo aquilo que a gente não conhece, né? Não, eu me lembrei assim que como é que tu levou uns tapas grandes quando tu disse assim, mas o prefeito tomou banho aqui no lado. Isso. Mas o prefeito, olha,
Parabéns. Como é que... Aí, esses tempos eu estava passando também de carro ali no Uber, né, na beira do coisa, à volta agora à noite, e aí pois olha só quanta gente, é maravilha. Aí o chofer diz assim, pois é, os ecologistas atrasaram quase 10 ou 15 anos o uso dessa orla. Olha aí a maravilha que é para as pessoas. Mas ia estragar o Guaíba, ia isso, estragar a mata, ia isso. Quer dizer, é uma luta entre o bem e o mal constante. E daqui a pouco surge uma coisa maravilhosa onde antes ia ser uma coisa. É verdade, doutor Maia. Por isso que a gente não sabe nada, né? Quer dizer... Pois então, eu estou aberto a saber tudo sem saber nada. Que coisa boa isso. A vida, né? Tem que... errando e acertando, né? Exatamente, a flexibilidade seria essa, né? Então, agora eu vou ver, errar e acertar, mas tem que fazer, né? Tem que fazer, né? Doutor então, Maia, a partir de hoje, vou comer picolé de sagu. Picolé de sagu, pede, vai lá buscar, vai experimentar e depois me diz se vocês gostaram, tá? Se vocês gostarem, tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Perfeito. E eu agora vou ver se tem alguma coisa para comer em casa. Tá. Me dá um abraço do teu gato. Tá bom. Doutor Maia, obrigada. Uma boa semana para vocês. Tudo de bom. Obrigada sempre pela sua participação com a gente aqui no sábado, melhorando o nosso olhar para esse mundo que a gente está vivendo, porque, olha, faz falta, viu? É muito bom lhe ouvir. Tá bom. Um abração a todos. Tudo de bom. Olha, gente, eu estou indo embora também. Quero dizer muito obrigado a todos pela companhia e desejo, né, muita tranquilidade para todo mundo, assim, de boa. Fiquem em paz, porque a melhor coisa que pode ter é a paz, né? Se der tudo certo, eu espero que dê, eu volto daí na segunda-feira a partir das 9 horas da manhã. Fiquem amanhã às 19 horas com Adroaldo Bauer Correia, com o seu domingo.com aqui na nossa Manaua, a voz da resistência. Grande abraço e até.